Confusão. Valendo? Valendo. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma atividade da Academia de Gestão Municipal. Meu nome é Cleomar Ferreira. Eu faço parte da equipe do Instituto Jones dos Santos Neves. Além do Instituto, trabalharam na criação da academia a ESESP, a Escola de Serviço Público do Governo, a Secretaria de Planejamento, a Casa Civil e o Bandes, que é nosso patrocinador. A academia é um curso totalmente gratuito e online e tem como finalidade capacitar os gestores municipais do Espírito Santo e suas equipes. É uma ação que compõe o Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável, que nós consideramos DRS. Vamos colocar no chat mais tarde o link do DRS para vocês. Eu, Natália, a Natália deve colocar para vocês. Vocês vão entender quem é a Natália daqui a pouco. As aulas estão ocorrendo sempre às terças e quintas, de 9 às 12. O docente, no caso hoje a Isabela, fará a exposição do conteúdo e abrirá um tempo para responder as perguntas de vocês, que devem ser feitas pelo chat. Coloquem o nome e o local, se é prefeitura, secretaria, para que a gente possa identificar melhor. O curso é composto de 26 módulos, que abordam assuntos de interesse da administração e está dividido em módulos essenciais e módulos optativos. Nós hoje ainda temos módulos essencial. Os módulos essenciais irão até o final de julho e as aulas já estão cadastradas no site. Depois, vocês também, ao final desses módulos, semana que vem, o material vai estar disponível e nós vamos informar para vocês como acessar. Serão disponibilizados certificados para aqueles que participarem de mais de 70% das aulas. Quem faz o controle é a Escola de Serviço Público. A participação consiste em aula online ou assistindo vídeo da aula gravada até o final de agosto de 2021. Não percam esse prazo. Ao longo do curso, será disponibilizado material complementar que pode ser acessado pelo site. Normalmente, o docente coloca alguns links e vocês poderão anotar para mais tarde fazer consulta. Para acessá-lo depois, o material todo, na semana que vem, a gente vai colocar o endereço com o material disponível para vocês. Em caso de dúvidas, vocês vão acessar o e-mail da academia. Vamos colocar também. Iniciamos hoje a primeira aula do tema Planejamento e Gestão Urbana. Serão 2 aulas. A docente é Isabela Batalha Muniz Barbosa. Para sair um pouco da formalidade, eu falei, Isa, coloca seu currículo para mim. Rapaz, uma folha inteira. Eu falei, vai tomar o tempo da aula. Ela resumiu, ficou assim. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFES, em 1986, mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, 2005-2010. Trabalha no Instituto Jones dos Santos Neves na coordenação de estudos territoriais, tem atuação profissional em planejamento urbano, legislação urbanística e em questões relativas à habitação e paisagem urbana. Normalmente, o docente tem um docente auxiliar. E aí também eu pedi uma referência da Natália Bonandiman, que será a docente auxiliar. Ela é arquiteta e urbanista, mestranda em arquitetura e cidade, bolsista e pesquisadora do Instituto Jones dos Santos Neves no Desenvolvimento Regional Sustentável. E também eu vou citar a Larissa Lima, que é nossa estagiária. Nossos estagiários acompanham nossas atividades para que eles possam se capacitar melhor. A vocês, uma boa-vinda, um bom treinamento, uma boa aula, e agora é com você. Isabela, bom dia, boa sorte, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui da diretoria do Instituto Jones e da ESESP, todas as outras parcerias que estão nesse projeto da GM,
que é uma entrega já do desenvolvimento regional sustentável, que é um foco aqui do Instituto Jones, e espero que a gente tenha bons momentos de conhecimento e aprendizado sobre planejamento e gestão urbana, que vai ser o foco da aula. Só um momento que eu vou compartilhar a tela. Então, eu preparei um conteúdo que a questão do planejamento e da gestão é muito amplo. Se a gente for ter que falar sobre cada uma das leis e o que envolve o planejamento de uma cidade, acho que a gente teria que falar assim por inúmeras aulas. Mas eu tentei condensar esse conteúdo nesse sumário e provavelmente, talvez eu não consiga fazer todo ele nessa aula 1 e uma parte desse conteúdo vai ficar para a próxima aula. Então, primeiro, eu estou querendo trazer vocês assim, para o entendimento como foi a questão da cidade, a urbanização, como ela aconteceu na história, como essa dinâmica ela acontece há milhares de anos, né? E como a gente chega hoje nessa cidade contemporânea, que esse processo nos últimos 100 anos foi muito rápido. E depois eu entro no foco mais do Brasil e do Espírito Santo, com essa urbanização mais centralizada aqui no nosso país e no estado. E aí eu vou dizer um pouco sobre como foram os impactos, os maiores impactos dessa urbanização acelerada, né? Para depois entrar nos marcos legais da política urbana. E aí nós temos inúmeras leis que começam a regular as cidades, o solo urbano, mas eu me concentrei mais nas principais assim, marcos que foram muito importantes para a questão da gestão urbana, que é a lei de parcelamento e uso do solo. A Constituição Federal foi um marco, que ela citou a primeira vez a política urbana, o Estatuto da Cidade. Depois talvez fique para a próxima aula, eu vou entrar mais na questão do plano diretor e as suas formas de regular o solo urbano. Então, aí eu vou falar sobre zoneamento, as formas de pensar a cidade e, por fim, as considerações finais. Mas, como eu disse, não é muito provável que a gente consiga finalizar todo esse tema hoje, porque eu tentei fazer uma aula assim, com bastante... Vocês vão ver que vocês vão navegar por bastante número de imagens. Para ilustrar, você tem que ter para você poder melhor conhecer como foi essa trajetória da gestão urbana das cidades, você tem que ilustrar como foi que se deu esse processo, né? Então, qual seria o objetivo dessa aula? Primeiro é mostrar esse panorama geral da evolução das cidades, no contexto histórico de cada um, com os respectivos avanços na trajetória da legislação urbanística, com experiências emblemáticas do urbanismo, que surgiu primeiramente nos países centrais, né, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, e depois como essa forma de lidar com a cidade, que nasceu na Europa, como isso foi trazido e adaptado no nosso país, como se isso se desenvolveu aqui, no Brasil e no Espírito Santo. Um outro objetivo é pensar quais os instrumentos de planejamento que a gente tem disponível, as leis, que possam contribuir para a construção de cidades mais equitativas e eficientes. Aí fica a pergunta, o avanço da legislação repercutiu no espaço urbano? Nós tivemos bons resultados? Como que está
essa panorama da legislação, como que ele influiu e colaborou para uma melhor gestão urbana. Então, a gente vai entrar aqui no primeiro capítulo, que é a urbanização em contexto histórico. Como essa dinâmica na linha do tempo, né? Como que elas se formaram, e aí vamos avançando. Tem como tirar isso daqui? Então, as cidades, vocês estão vendo essa figura aí? Nós temos do lado esquerdo uma cidade contemporânea, né? Nova York, né? E lá direito uma base, uma formação geológica. Então, o que a gente trabalha a questão da cidade? Primeiro, você precisa da base geomorfológica, que você tem todos os recursos naturais, os rios, enfim, tudo que ele oferece para você estar fazendo uma conexão com esse território e trabalhar ali para poder sobreviver. Então, essa vinculação de cidade e território tem todo um contexto ligado tanto ao território, como também às técnicas de trabalhar esse território. Então, o território, como já disse, eles são representados pelas bases geomorfológicas e os elementos associados, como clima, relevo, solos, rios, tudo isso vai propiciar a chegada do homem, como ele vai trabalhar nesse solo, por vezes por vezes árido, e por vezes ele já é rico por natureza, como, por exemplo, o nosso Brasil, que os recursos naturais são bem ricos, né, em abundância. Os antrópicos são as formas de uso da terra, como você vai trabalhar essa organização social, como você vai se apropriar desse território, desenvolver técnicas para que você possa se manter ali, se fixar, e aí vai trabalhando todo esse contexto e forma a aglomeração urbana. E a técnica é um elemento muito importante, porque ele vai incidir sobre o território e reorganizar esse espaço. Então, esses três elementos são os que vão conformar e configurar as cidades, desde os primórdios até a nossa civilização contemporânea. Então, nós temos uma vinculação direta das relações sociais de produção com a configuração espacial das cidades, como eu tentei mostrar aí nesse esquema, nessa figura esquemática aí. Então, esses três elementos são super importantes para configurar e entender como se dá essa conformação das cidades no tempo. Bom, o território, eles têm umas particularidades, né, que são características físicas e próprias do lugar. Então, o Lefebvre, que trabalhou sobre a questão, é um francês que ele trabalha sobre a questão da produção da cidade. Esse livro é muito interessante, eu trabalhei com ele na época da minha pós-graduação. Ele vai argumentar que você tem um território, né, que tem características específicas, e você tem o trabalho humano, que são as diferenças que vão ser produzidas em cima dessas diferenças induzidas. Por quê? O território, conforme ele seja, ele vai, a ação do homem ali, ele vai se diferenciar de um outro território que, de repente, tem mais bonança, mas isso tem mais a ver com a técnica também que ele vai desenvolver. Então, nessa lógica de produção, o homem se reproduz. Na própria lógica de reprodução, há produção e indução. Porque o próprio território ele induz a uma forma de apropriação e o homem produz esse território. Então, isso se reverte e converge para a lógica de reprodução do homem na Terra. A geografia, ela é uma disciplina, assim, eu sou arquiteta urbanista, mas a gente, para ter esse olhar para a cidade, a gente tem que se envolver também com outras disciplinas que fazem todo o conjunto para o entendimento desse processo de urbanização.
Então, a gente tem que ir nas ciências sociais, a gente tem que estudar um pouco da geografia. E a geografia, os geógrafos explicam muito bem essa questão de como que é o olhar para o território, para uma região. E a ciência, a geografia, ela se desenvolve ao longo do tempo, e ela começa mais ou menos como uma disciplina científica no século XIX, especialmente na Alemanha. Eles começam a olhar a região e estudar como é esse trabalho humano em cima dessa região. Então, a geografia é uma disciplina muito importante para o planejamento e pensar a questão da região e suas transformações. Então, eu acho super importante, nesse sentido, mostrar para vocês como foi essa linha cronológica do pensamento, da forma do homem pensar, olhar e observar esse território, essa região que está ao seu entorno, né? Entender os mecanismos que acontecem, né? Como esse homem, um homem com ser sensível, ele olha e estuda o território para melhor entendê-lo e também produzir em cima desse território. Então, nós temos aí abordagem de diversas formas que eu vou mostrar num esquema do slide seguinte. Então, essa carta cronológica, até eu coloco aqui a fonte, foi meus estudos de pós-graduação na FAUSP, e meus professores, eu trabalhava na área específica de paisagem e ambiente. Esse setor lá da universidade, ele abriu assim, porque eu vim da formação da Universidade Federal, mas eu não tive uma aproximação maior com a questão da paisagem urbana e com uma forma de olhar essa paisagem. Então, essa carta cronológica, eu estudei como o homem, ao longo dos séculos, ele olha e observa esse território, né? E ilustrar também como essa aproximação. Então, nós temos no século XII, os séculos, assim, lá na Idade Média, a Idade Média foi mais ou menos 1000 anos, né? Como todo mundo sabe, acho que já estudou um pouco. Ela perdurou do século V depois de Cristo até o século XV. Então, no século XII, século XIV, nós tínhamos as pinturas, a forma de olhar o território eram retratadas nas pinturas. E essas pinturas, eu vou mostrar depois uma figura, por exemplo, Giotto, de São Francisco. Elas eram muito de cunho religioso. Então, Deus era centro da doutrina, do pensamento humano. E aí, os pintores da época, eles tratavam muito com foco no cristianismo, a natureza como reflexão do divino. E o século XIV também não existia o território como uma forma viva, como uma representação importante. Sempre eram formas embrionárias da paisagem. Elas eram umas formas rígidas, que elas não tinham movimento, isso na Idade Média. Aí, quando nós vamos para o século XV, e aí você já tem uma pintura mais renascentista, né, de mais movimento. Entre o século XV e o século XVIII, você sai da Idade Média, você entra na questão do Renascimento e depois do Iluminismo. O homem começa a descobrir e evoluir na ciência, na técnica, né? São as grandes descobertas marítimas, né, dos territórios, descoberta da América, as grandes navegações. Então, o homem começa a ter um olhar mais científico para a sua base territorial, ele começa a avançar nas técnicas marítimas. Então, nós temos um desdobramento disso na pintura também, que começa a ter uma evolução maior da forma de ver o território, com maior movimento. E temos, no século XVI, o indivíduo como espectador da paisagem, a relação entre o mundo e o olhar. Então, ele é mais rico de detalhes,
detalhes topográficos das cidades, e então começa a ganhar também na própria pintura. Gente, olha, eu não vou ser restrita à arquitetura, eu vou aqui, acho que até para enriquecer a apresentação, vou falar um pouco de arte e um pouco até de poesia, para a gente ficar uma apresentação mais lúdica, né? E, então, no século XVI ao século XVII, nós temos muito esse avanço do descobrimento dos territórios até então desconhecidos, né? Portugal, Espanha. Então, eles começam a fazer essas representações em cartas militares. Depois eu vou mostrar um slide que essas cartas militares, elas têm muitos dos desenhos dos simbolismos. Eles não sabem ainda a técnica de representar um mapa. Acho que vocês devem ter visto anteriormente a aula do Pablo Jabot, que é o nosso coordenador da área de geoprocessamento. Ele explica como foi essa evolução dos mapas ao longo também do tempo. E nessa época ainda que estava tendo o descobrimento dos grandes territórios da América, essa representação era muito como simbolismos. Tá, e chegamos então no século XVIII, o Iluminismo. Aí nós começamos, como digo, aí nós temos umas pinturas que o homem começa a associar a cenas cotidianas no território. Às vezes uma cena de colheita do trigo, e também as grandes tempestades, a luta que existe, que o homem sempre travou entre a natureza e o território para a sobrevivência. Então, vou mostrar algumas pinturas que retratam esse medo, o homem não consegue dominar a natureza, então ele tem que estabelecer um pacto com ela e diante dela fazer até hoje, né, nós lidamos com esses eventos climáticos, ele recua, ele desenvolve técnica para melhor lidar com esses grandes impactos da natureza, esses eventos climáticos, as tempestades. Isso também vai se retratar na pintura. Bom, no século XIX, no século XX, a gente já passou o Iluminismo, que é um grande evento estudado, que foi assim a referência da racionalidade técnica e científica. O homem deixa de ver essa questão dessa relação do homem com o mundo não mais como uma doutrina religiosa, ele passa a ter um foco mais de racionalidade científica, ele começa a evoluir com a ciência e com a técnica. Então, nós temos a geografia regional, né, que nasce na França, e aí nós temos alguns geógrafos de referência, como Vidal de la Blache, Humboldt, e aí nós começamos também com o advento da fotografia, que começa a estabelecer essa referência com o território de uma forma mais rápida. Depois a gente desenvolve no século XX, entre os anos 30 e 70, a geografia cultural, que ele começa a incorporar, a geografia cultural começa a ter uma percepção mais sensível da importância de incorporar os fatores culturais do território, né? Os fatores a forma como o homem lida, a identidade, como ele estabelece esse vínculo, a cultura. E aí nós temos alguns também geógrafos influentes da geografia cultural dos anos 30 a 70, que é o Eric Dardel, e uma ênfase mais humanística também, a realidade geográfica também ligada aos elementos, né, como diz, culturais, de identidade do território. E aí nós chegamos nos anos 70 do século XX com a geografia humana, que começa a ter uma interpretação também dos sentidos e dos traços mais identitários do homem com aquela cultura local. Ele é mais aprimorado. E aí nós temos o Auguste Berg, nós temos o Milton Santos, que vão representar os geógrafos de referência da geografia humana. E, por último, no final de 20 e no século 21, nós temos uma outra realidade, né, que é a própria aumento das telecomunicações, e hoje nós temos
no mundo globalizado, e que a imagem faz muito mais sentido, ela tem uma repercussão muito maior, porque ela é midiática, ela alcança com a internet a todos. Então, nós temos a paisagem, ela é vista quase como mercadoria, como consumo. Então, é isso, gente. Isso é para vocês entenderem essa evolução dinâmica e os seus olhares do homem dentro desse contexto. Então, assim, como só voltando, nós temos, para cada campo do conhecimento, uma forma de olhar, né? Nós temos as gravuras orientais no século X, as cartas militares no século XVI, a pintura que evolui conforme o contexto histórico, os geógrafos com um olhar mais científico, e, por último, a fotografia. Isso eu já até falei, então vou passar. Aí, do lado direito, aí, você tem essa pintura do Caspar Friedrich, que é do século XIX, que é essa forma de sentir do observador para a paisagem. Representa muito... Gente, a paisagem urbana, isso foi muito já estudado. Ele como você olha a paisagem urbana, é sempre subjetiva, indissociada do tempo e da forma como você olha. Então, assim, por exemplo, tem até algumas literaturas que retratam um homem que sobe numa montanha. Então, por exemplo, ele sobe rapidamente, louco para conhecer o cume da montanha e ver esse olhar para a paisagem. Chegando lá, ele fica assim, muito gratificado e olha aquela paisagem de forma muito prazerosa. Enquanto uma outra pessoa, ele sobe essa montanha e chega ao cume e vai dizer, poxa, subi tanto para ver isso. Então, para vocês perceberem como a questão da paisagem urbana, ela tem sempre esse olhar subjetivo. Então, aqui é só para exemplificar as primeiras contextualizações de forma do homem se expressar, né? Na pintura, do lado esquerdo tem uma placa de barro que é da época da Suméria, 2500 a.C., do lado direito o mapa mundi representado com uma série de simbolismos, é uma carta, uma gravura oriental. Então, assim, ela não tem cientificidade, ela é representada da forma como a pessoa entende. E aí tem várias gravuras aí. E aí, gente, eu estou aqui mostrando essa gravura aí que é do século XIV, que a natureza ela é pano de fundo e ela é imobilizada, ela não tem movimento. Nós estamos quase no final da Idade Média, então não tem representação de movimento da natureza, ela é estática. Ela não tem muita importância, a figura humana ela está no primeiro plano, natureza no segundo plano. Então, os espaços livres na cidade... Eu vou explicar mais para frente como que era essa questão da Idade Média. Aí é a exemplificação do que eu falei, das cartas náuticas, que era no século XVI, e aí tinha vários simbolismos, não tinha... Também você vê os desenhos dos índios no Brasil, os navios navegando, então eram desenhos mesmo, símbolos, não tinha a questão das marcas geodésicas, não tinha essa evolução no mapa. Era assim como eles entendiam os territórios e tentavam representar, né? E aí vocês estão vendo aí com o avanço do romantismo, né, no romantismo e início do iluminismo, que é a racionalidade científica, o homem representa de uma forma mais realista com essa relação do homem e natureza. Vocês veem que o casal ali, eles estão abaixados e eles representam um temor às tempestades, que estão bem representadas também nessa tela, com vento, movimento, e aí, já no iluminismo, eles estabelecem a relação mais realista do homem com a natureza. O homem tem medo nesses aspectos de eventos climáticos, e ele estabelece a relação de fragilidade perante a natureza.
Então, gente, eu acho que para o Lefebvre, nos estudos dele da produção do homem na produção humana e as cidades como produto dessa relação homem-natureza, ele vai dizer que a história do homem é a luta do homem contra a natureza. Segundo Marx, é uma tentativa de superação. O homem ativo modifica a natureza em torno dele e nele mesmo. O homem cria a sua própria natureza e se supera nela. Em sua atividade, cria novas necessidades, cria produto, progride, resolvendo ativamente os problemas gerados pela sua própria ação. A atividade supera a oposição entre sujeito e objeto, descobre uma objetividade superior à objetividade natural. O que Lefebvre está querendo dizer? Isso também foi estudado, a relação de homem com natureza, por Marx. Marx, eu vou dizer mais para frente, com 18 anos, ele começa a escrever a teoria econômica dele a partir desse olhar da relação do homem com a natureza, porque ele vai gerar produtos, a técnica para superar essa dificuldade que ele tem de se relacionar com a natureza, que a natureza é inóspita, e ele tem que avançar na técnica para poder melhor se ajustar ao território e sobreviver. Essa aí é uma outra imagem do Mar de Galileu, de Delacroix. E aí, como eu citei, Marx, para fazer a teoria econômica dele, ele começa a estudar no manuscritos de 1844, ele acha fundamental ir lá na questão da relação do homem com a natureza, para entender como ele desenvolve essa praxis social através dessa ação do homem sobre a natureza, né? E aí o Lefebvre vai dizer que a produção do homem sobre a natureza, ele vai criar técnicas e produtos, vai ser a natureza segunda. A natureza primeira seria a originária e a natureza segunda a produção humana. Então, a relação do homem é sempre progressiva e dinâmica, conforme o contexto, né? A natureza vai registrando, incorporando a ação do homem, adquirindo feições que correspondem a determinado momento histórico. Isso é o Milton Santos, um geógrafo de muita referência, brasileiro, que depois se estabeleceu na França, ele é uma referência mundial na questão da geografia humana, e depois, e mais tarde, ele vai estudar como se deu a questão do avanço das técnicas junto até chegar à globalização. Então, ele afirma, Milton Santos, que o processo de culturalização da natureza torna-se cada vez mais o processo da sua tecnificação, ou seja, do avanço das suas técnicas. Então, gente, a relação do homem... eu acho que isso... desculpa. Então, a natureza e cultura, elas sempre operam, né, associadas e dão um significado à cidade. Então, a cidade, ela é entendida como obra de arte coletiva, da divisão das funções de trabalho, das hierarquias espaciais. Então, ela é esse produto, essa natureza segunda que o Lefebvre se referiu. Ela é uma obra de arte coletiva. Esse entendimento ele é básico para a gente entender as dinâmicas das cidades. Bom, aí nós temos vários autores, tanto geógrafos como urbanistas, que cada um vai desenvolver, né, o seu conceito de cidade. Aqui eu coloquei o conceito do Gottman, que é um geógrafo do século XX, que ele vai dizer que a cidade é um processo econômico, social, político e cultural, que conduz a humanidade a novas formas de civilização, formas cada vez mais urbanas, isto é, não agrícolas, e que repousam sobre formações de elevada densidade e sobre ocupações divorciadas do trabalho da terra. Quer dizer, a cidade ela não opera atividades que são ligadas à terra, atividades agrícolas, de pecuária, e ela é eminentemente uma produção cultural. Só que hoje, esse conceito, esse é do século XX, ele está sendo um pouco
questionada, porque hoje a globalização ela conecta as várias cidades, inclusive o campo, né? Então, nós temos que repensar esse conceito, porque esse é um conceito do século XX. Nós estamos no século XXI, e aí a gente vai abordar essa questão mais para frente. Nós temos hoje a cidade inteligente, cidades digitais, enfim. Então, gente, vamos, pessoal. Eu convido vocês a fazer uma viagem pela civilização, de forma a entender essa dinâmica civilizatória no tempo. Vamos lá? Eu acho que é interessante e é importante para a gente entender, né, todo esse processo civilizatório e esse contexto das cidades ao longo do tempo. Então, eu vou voltar lá aproximadamente a 10 mil anos antes de Cristo, que nós temos assim, o Lewis Montfort e o Harari. Lewis Montfort, ele é do século XX, ele é um historicista que tem um livro dele, A Cidade na História, que é emblemático de como que essa civilização urbana ela vai se configurar ao longo dos séculos, e é muito interessante, muito denso. E tanto ele como o Harari, que é um autor contemporâneo, acho que vocês já ouviram falar, que escreveu Sapiens em 2018, e o último dele é Homo Deus, eu li os dois. Então, para entender essa nossa civilização contemporânea, a gente vai ter que entender que o homem passou por um processo de aperfeiçoamento da própria condição humana, né, de evolução do corpo humano, dessa revolução cognitiva, e ele até mais ou menos aproximadamente 10 mil anos de Cristo, ele eram caçadores, coletores, nômades que viviam em aldeamentos, mas era um processo de muita mudança, eles mudavam de território, porque eles tinham que sobreviver, então eles tinham que caçar e sempre estavam mudando esses pequenos aldeamentos para outros lugares. Então, até descobrir, mais ou menos nessa época, a Revolução Agrícola, porque o homem ele começa a entender algumas técnicas agrícolas e começa a se aproximar dos grandes rios que vão oferecer uma grande produção agrícola. Então, até a Revolução Agrícola, eles eram nômades, eles viviam aldeamentos. E aí, nessa época, assim, no século mais ou menos 6 antes de Cristo, eles começam a formar as primeiras cidades. Então, nós temos aqui que as primeiras cidades elas foram se formar ali na região da antiga Suméria, que hoje é a Mesopotâmia. Então, as primeiras cidades são citadas por esses autores como a cidade de Uruk, Ur, Nippur, que elas se estabeleceram ao longo do rio Eufrates e Tibre, porque ali eles poderiam desenvolver técnicas de agricultura e ter um excessivo de alimentos, uma excedente de alimentos, que aí não é só para prover a própria alimentação do homem sozinho, mas também de toda uma comunidade. Então, vocês observam aí, essas são as primeiras cidades, e elas ficam no entorno dos grandes rios. As cidades, geralmente, tentam se estabelecer ao longo dos rios, né? Nesse caso aqui da Suméria, mais ou menos aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo, elas vão se estabelecer aí na Mesopotâmia, ao longo do Tigre e Eufrates, e desenvolver a agricultura. Porque com a agricultura, o advento da agricultura, eles não precisam mais ficar de um lugar para outro, porque há excedentes dos produtos agrícolas, e aí eles conseguem se manter no mesmo local por muito tempo. E aí eu vou contar um pouco um poema que desenvolve sobre a luta civilizatória da relação do homem com a cidade, do homem com a natureza, né? Então, Gilgamesh é o personagem que ele é o todo-poderoso da cidade de Uruk,
uma cidade rica e murada dessa região da Suméria, da atual Mesopotâmia. Ele desafia os deuses a enviarem um homem à sua altura. Ele convida o ser Enkidu. Enkidu é um ser natural da floresta, guardião do ambiente selvagem. Ele é enviado à cidade, e no caminho dos campos, chega à cidade de Uruk. E aí, nesse trajetório até chegar à cidade de Uruk, ele aprende hábitos civilizatórios e fica exultado com as novidades prazerosas que lhes são oferecidas. Aí eles travam uma batalha, Enkidu e Gilgamesh. Mas acaba que o Enkidu ele se deixa civilizar, ele perde a inocência e o espírito selvagem da natureza. E nessa luta, ele se arrepende em seu leito de morte, ele amaldiçoa os educadores civilizatórios. Então, assim, todo homem, acho que a gente pode reportar esse poema que foi escrito em 2500 a.C., para a nossa contemporaneidade, né? O homem que vem do campo, que vive sozinho, numa região bem afastada, se ele se aproxima da cidade, ele acaba se civilizando e perde um pouco aquela inocência, aquele espírito selvagem que ele está lá mais isolado no campo. E ele se deixa civilizar porque a cidade oferece 1000 assim, produtos, enfim, coisas prazerosas. E isso acontece até hoje, né? Bom, aí como essa viagem eu vou passar um pouco rápido, eu acho que todo mundo já teve um pouco de história da arquitetura. Depois da região da Suméria, os homens eles migram do norte da África e se estabelecem ali à beira do Nilo. O Nilo ele tem grandes enchentes e ele fornece alimentos em abundância. E a partir do momento, só que o Império Egípcio, ele tem como centro o faraó, é o líder supremo, né? E ele desenvolve toda a cidade, ela se desenvolve em torno desse líder faraó, mas ele tem um cunho muito religioso ainda. Eles acreditam, né, que eles sendo embalsamados, eles vão ser eternos, então tem muito cunho religioso, e é uma sociedade escravocrata, e o faraó é o líder supremo, mas eles deixam um grande legado na arte e na arquitetura. Então, eles também tiveram assim, uma grande evolução na arte de manejar produtos agrícolas e tiveram uma rica abundância às margens do Nilo. Depois nós temos a Grécia, né, que é a polis. A polis, ela significa o centro da cidade política, aí que vem... só que no caso da Grécia, eles têm a questão mais democrática do homem como homem livre e que pode também ter seus direitos. Então, nós temos a esfera privada da família e desenvolve muito a esfera pública, do espaço público. O homem ele tem uma atuação muito grande e conectada com a comunidade nessa polis grega. E aí você vai ver o fórum e os templos religiosos são as grandes referências da cidade grega, que também é concêntrica, mas a cidade grega, ela não é tão ela já começa a aliar a questão da científica, ela desenvolve a filosofia, os grandes filósofos, Sócrates, Heródoto, são todos dessa época. Então, ela não é mais somente ligada à doutrina religiosa, mas também ela começa a desenvolver a questão da matemática, da filosofia, um cunho mais científico. E depois nós temos o grande Império Romano, né, que também se desenvolve ao longo do rio Tibre, e as cidades elas têm uma grande influência também da cidade grega, né, com os fóruns administrativos e os templos. E chegamos nas cidades, isso eu fiz rapidamente, chegamos na cidade medieval, que perdura por 1000 anos, como havia falado, do século V ao século XV.
Essas cidades, elas são muradas, né? E elas têm poucas concentração de pessoas. Aproximadamente 1.000 pessoas moravam nessas cidades, porque na época o regime era feudal, ou seja, houve um esvaziamento das cidades antigas e eles começam a ter uma economia mais rural voltada para a subsistência, mas essa subsistência, porque haviam muitas guerras nessa época, não havia uma abundância na questão agrícola, então era um regime muito feudal de senhorio. As cidades eram com traçado irregular, muito tortuoso e muradas, né? E não existia qualquer tipo de saneamento. Isso aí é um exemplo das cidades na França, cidade medieval. E muitas pestes, muitas doenças, porque eles não dominavam a técnica sanitarista, nem da medicina, então muita gente morreu com pestes, etc. Aí chegamos na cidade industrial. A cidade industrial, ela começa no século XIX, né? Na Inglaterra, especificamente, mas com grandes jornadas de trabalho, havia muita poluição do ar, porque eles usavam o carvão para manter as fábricas, e as cidades também elas não estavam adequadas a essa indústria que começava lá no final do século XIX. Não havia também saneamento, então a cidade ela era muito embrionária em termos de logística, para dar ênfase à indústria. Então, ela teve que se aprimorar para que melhor se desenvolvesse a indústria. Mas ela, no século XIX, assim, a indústria começou com muita exploração, as pessoas trabalhavam além do normal, né? Dia e noite, crianças trabalhavam, e a poluição era muito grande na cidade de Londres. Bom, acho que isso eu não vou falar, porque, voltando a Marx, ele fala que a história da apropriação da natureza pelo homem e sua própria natureza é uma natureza condicionada. Então, toda produção, no caso a produção urbana, ela supõe determinantes da atividade prática, que são as técnicas. Então, isso é para dar ênfase. À medida que evolui as técnicas, você vê que a gente já chegou rapidamente não, foram vários séculos, na cidade industrial, a partir do desenvolvimento das técnicas. Então, que se consolidam a partir da prática, que ele chama praxe. A praxe, ela se desenvolve e cada vez mais se aprimora nessas técnicas, e dá um significado à paisagem urbana, que é entendida como produto cultural. Então, aí no final do século XIX, início do século XX, a gente chega no modernismo. Lá na França, a cidade ela não estava preparada para dar suporte a essa cidade industrial. Então, nós temos o Haussmann, um grande arquiteto que ele atuou como urbanista, e ele tenta mudar todo esse espaço que estava configurada as cidades francesas, né? Como que ele fez isso? Ele teve que usar uma técnica com um controle do espaço, que daria suporte a esse capitalismo industrial. E a técnica que ele usou foi o urbanismo, ou seja, para o capitalismo industrial ele se desenvolver, ele precisava de grandes aberturas de vias, para ele circular mais rápido, para sanear a cidade, para que as pessoas tenham força de trabalho para produzir na indústria. Então, teve que haver... todas aquelas ruas sinuosas foram destruídas, grandes quadras foram destruídas, e a abertura de boulevard, e também do espaço público, ele se tornou muito mais amplo, compatível com o que o capital exigia na época. Então, teve toda uma estruturação da cidade de Paris, no final do século XIX, e daí isso serviu como exemplo para as outras cidades no século XX.
Então, Paris, com a reforma de Haussmann, ela é considerada como sociedade de espetáculo, porque ela também traduz a opulência e a riqueza que esse urbanismo, esse instrumento, ele traz para a cidade, propiciando o consumo, né? A mercadoria, ela fica bem visível e se traduz no espaço público. Então, o que o Haussmann vai fazer? Né? A destruição dos cortiços, as ruas sinuosas, redesenho da malha viária, anel viário delimitando a cidade, ele faz um anel radial em torno da cidade e faz a abertura de 165 quilômetros de novas vias, criação de rotatórias, mas ele foi sensível no sentido de dar destaque aos monumentos históricos. Ele não, assim, ofuscou esses monumentos, ao contrário, ele traçou a cidade, a nova cidade de Paris, para dar destaque a esses monumentos históricos, que isso persevera até hoje, eu acho que é o que devemos fazer, né? Dar destaque àquilo que é importante na identidade da cidade. E ele preservou isso muito bem e destacou ainda mais. E ele fez um aumento da cidade de Paris para 20 arrondissements, são quadras. Ele criou 20 novas quadras, todas mais ou menos padronizadas, e tinha uma certa rigidez na conformação e configuração de altura das edificações, mas elas eram densas em determinado território, de modo que a circunvizinhança não precisava se locomover para bem mais longe, como acontece hoje nas cidades. Elas eram compactas numa determinada região que era concêntrica e radial. E aí dá para perceber bem nesses desenhos como que ele pensou, né? A cidade ela era concêntrica, com essas aberturas de vias e bulevares, mas havia conexão entre todas elas de forma muito mais rápida do que anteriormente. Você tem o rio, né? Rio Sena, que atravessa a cidade, e ele ampliou muito mais isso para além dos limites que já existiam. Mas essa circulação agora ela é bem mais fluida, porque as avenidas se tornaram bem mais largas. E a indústria e a produção, o consumo, ele se tornou muito mais acessível para as pessoas. E aí, gente, nós temos a configuração da cidade de Paris hoje, né? Com essa... Até Jardim da Penha, nosso bairro de Vitória, lembra um pouco essas rotatórias com conexão de vias, mas para vocês verem que isso é um desenho que vem lá do século XIX. E aí, na época também, a gente estudou, conectada à questão do urbanismo, sempre é bom a gente pensar nas outras artes, né? Na poesia, na literatura e na própria, enfim, escultura. Aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês já ouviram falar do Flaner. O Flaner é um ícone da moderna civilização parisiense. E aí o Baudelaire ele vai falar aos olhos do pobre. Eu vou citar essa poesia para vocês, na verdade, não é uma poesia, eu tentei traduzir o que ele quis dizer. Ele traduz a admiração dos indivíduos pelo fascínio de um mundo novo, cujos olhos ficam inebriados, movendo-se prazerosamente diante do fascínio de objetos sensíveis que se apresentam, entre aspas, boulevard. O boulevard mostra também o antagonismo entre a opulência, a riqueza e a privação, entre classes sociais distintas. Então, o que acontece? O Flaner ele vai circular melhor nesses grandes boulevards, então ele também vai ter acesso, no caso aqui, ele tem um conto sobre um casal que admira um outro casal dentro de uma confeitaria, e aí eles ficam embasbacados, inebriados com essa sensação de riqueza que o outro lá dentro está desfrutando, tomando um café, num local bem requintado. Então, existe esse antagonismo entre classes distintas. Ficou muito mais visível esse antagonismo com o urbanismo ampliando esse espaço público,
porque o urbanismo ele propicia esse convívio, né, de classes distintas, mas ele também mostra nitidamente essa desigualdade de classes. Então, assim, vocês veem aí, é um desenho até que eu busquei na internet, o Flaner, não sei se você vai estudar a cidade moderna, as grandes cidades, tipo São Paulo, muitas pessoas se deslocam para grandes cidades, de oferecer maiores opções, né, de trabalho, elas ficam invisíveis, vamos dizer, na cidade, elas são incógnitas, elas podem circular, as pessoas, como tem grande adensamento populacional, as pessoas não se reparam muito em você. Você é um incógnito, está no anonimato. Então, isso te dá um certo prazer de você ser anônimo e, ao mesmo tempo, desfrutar de todos os prazeres da cidade. Porque as pessoas não estão nem um pouco se importando se você gosta disso, gosta daquilo, se você é desse jeito ou é daquele. Você é um anônimo. Então, muitas pessoas migram para a cidade porque eles têm essa condição. Então, em O Observador, Baudelaire descreve sobre o Flaner, que consegue estar em corpo toda parte e está sempre de posse de sua individualidade. Então, ele tem essa conexão da subjetividade, ao mesmo tempo ele está compartilhando de todas as questões, o espaço público que ele tem acesso. Então, é muito interessante essa relação que o Flaner é colocado nesses poemas, nessa literatura sobre o Flaner. E muitas vezes ele vai compartilhar da mercadoria e da novidade, mas ele não vai ter acesso a essa mercadoria. Então, é isso. Prazerosamente, a mercadoria invade como um narcótico, que pode compensá-lo por muitas humilhações. Então, Baudelaire, nesse poema, ele traduz, ao mesmo tempo que ele se torna anônimo, ele não pode compartilhar de todos os prazeres da cidade grande. Então, é isso, gente. Algumas fotos aí da Paris do século XIX. Do lado esquerdo, você tem uma pessoa caminhando, seria o Flaner. Do lado direito, talvez seja um outro Flaner olhando uma moça bonita e o movimento da rua. Então, são esses acessos cotidianos que você pode desfrutar numa cidade moderna. Bom, aí nós vamos começar a falar sobre as diversas formas que foram pensadas as cidades quando chegamos à era da indústria, da produção mais acelerada. E aí, esses contextos históricos de cidades, né, de formas de desenhar a cidade. Nós temos também o Howard, ele faz um modelo de cidade-jardim, porque a partir da grande intensidade de aglomeração de pessoas, ele tenta conectar esse homem ao campo e à natureza com a sua proposta de cidade-jardim. Que são estruturas radiais que se conectam e, tipo assim, as quadras de residência, elas são ligadas a uma região agrícola que eles podem também fazer a produção, né, e se manter com hortas, etc. E algumas cidades-jardins foram criadas nos Estados Unidos e também na Europa, na Inglaterra, e elas hoje tentam, por exemplo, os alphavilles da vida hoje tentam incorporar essa questão da natureza, né, no local de residência, mesmo que de forma mais compacta, menor, mas é uma ideia que vem lá da cidade-jardim de Howard. Então, vocês observam no desenho que existe uma cidade central, né, que já está consolidada, e aí ele cria cidades, esses invólucros radiais, que você tem a moradia e tem o campo conectando a cidade central. Então, é uma intermediação entre campo e cidade, de modo que você possa fazer essa transição entre um e outro e ter uma certa tranquilidade de estar mais afastada do centro consolidado.
Hoje, na contemporaneidade, nós estamos voltando um pouco a esse modelo, né? Que as pessoas meio que ficam enfastiadas dos problemas que as cidades viraram e tentam voltar um pouco para a questão da natureza, das regiões serranas, etc. Aí mais os desenhos da Cidade Jardim, isso na Inglaterra, foram modelos também que foram incorporados e tentaram se fazer algumas cidades, e eu não sei como essas são, que a gente encontra nos livros históricos, mas não sei se elas perduram até hoje. Mas foram vários experimentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, do modelo de cidade-jardim. Bom, aí chegamos no século XX. O século XX, nós temos início do século XX, as grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, né? Foi início do século XV, século XX, mais ou menos em 1915. Depois a Segunda Guerra, que termina em 45, começa lá por volta de 34 e vai até 45. E aí nós temos uma outra versão do modernismo. E aí nós temos os grandes eventos, congressos do CIAM, que aconteciam em 1929 até 1933, e eles, o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, eles definem as funções sociais das cidades com 4 funções: habitação, trabalho, circulação e recreação. E a referência maior dessa Carta de Atenas, de 33, são essas atividades básicas, e Le Corbusier é a referência desse modelo, que é a crença no progresso linear, na influência do Fordismo, e o planejamento, o Estado, no caso aqui, o Estado político, ele tem que ter uma atuação maior para poder compatibilizar essa cidade com os interesses da reconfiguração das cidades europeias que estavam saindo de guerras e elas precisavam se reestruturar rapidamente para poder avançar com o capitalismo, né? Porque então o Estado teve uma figura central nessa organização social do urbanismo moderno, e nesse caso aí os grandes destaques foram os arquitetos, Le Corbusier, tanto na Alemanha, a Alemanha tem o Heinrich May, na Holanda, todos esses grandes arquitetos, eles tiveram destaques e associado a um Estado centralizador para, de modo, num tempo menor, pudessem fazer essas reconfigurações das cidades europeias, que estavam, muitas vezes, arrasadas com as guerras, né? Então, gente, o que eles propõem nos CIANs? Eles trabalham com a questão da habitação mínima. Você não precisa morar com grande espaço, você precisa apenas desenvolver o espaço mínimo para você habitar. Em Frankfurt, você tem aí que começa. Antigamente tinha grandes cozinhas, né, porque também baseada num regime meio escravocrata, que tinha um senhorio, então tinha as funcionárias que eram quase escravas, então as cozinhas eram enormes. Mas aqui, no urbanismo do século XX, eles propõem a cozinha mínima, a habitação mínima, então é só o mínimo para você desenvolver aquelas atividades. E também eles trabalham com grandes conjuntos de edifícios montados em blocos, daí eles vão se valer nas indústrias de pré-fabricados, que a montagem é feita em série, com celeridade, mas, ao mesmo tempo que eles fazem esses grandes blocos habitacionais de edifícios de 3 a 4 andares, eles são blocos rígidos e muito grandes na extensão, então eles geram uma monotonia. Eles são fabricados de forma célere, bem rápida, mas geram muita monotonia, porque era interessante na época que se fizesse dessa forma, para resgatar logo os problemas e resolver a questão da logística e do trabalho indústria. Então, vocês observam aí, pelo desenho,
como era rígido esses desenhos. Olha os blocos aí. Eles eram muito densos. E nessa parte central tinha um espaço público. Mas, por exemplo, essa proposta aí de Le Corbusier, em 1922, era uma proposta que acho que nem veio a se configurar, era para 3 milhões de habitantes. Mas, assim, muito monótono a forma do desenho, enfim. Essa era a proposta do urbanismo como instrumento técnico de organização social, com o Estado centralizador, né, para organizar esse espaço. E aí nós temos algumas cidades que foram, né, realmente elaboradas, e aí você tem uma configuração de edifícios mais altos, mas com espaços públicos e espaços mais livres entre os edifícios, que configuram um pouco algumas bairros nossos, né, que a gente tem hoje em dia, que as edificações, você ganha na altura do gabarito, mas você tem um espaço livre maior. Esse também é o desenho de Le Corbusier, de 22. Então, pessoal, o território, historicamente, ele foi um espaço de controle e dominação do Estado para a articulação de estratégias militares e econômicas de desenvolvimento. Desenvolvimento, no caso, tanto urbano, e por isso que lá atrás era uma articulação mais de estratégia militar, e no século XX é uma estratégia de desenvolvimento urbano para mover o capital industrial. Isso está ligado à questão da geopolítica, que traduz muito a geografia regional, que se desenvolveu dos anos 30 aos anos 70 do século XX, né? Então, uma geopolítica, um Estado centralizador. Bom, então, finalizando aquela conversa que a gente iniciou lá atrás, o território, para sumarizar, é objeto de ações sobre uma base geográfica, contempla uma multiplicidade de sentidos, cujo desenvolvimento está associado a uma identidade cultural própria, que é a geografia cultural. Então, assim, não somente a questão da base geográfica, mas tem todo o processo de pensar o território ao longo do tempo. Isso, e esses sentidos que fazem a identidade do território. Dependendo do contexto histórico-geográfico do grupo cultural, essas variáveis se conjugam e elas se traduzem no tempo e no espaço, como vocês viram nessa minha cronologia de cidades que eu tentei mostrar para vocês nesses primeiros slides. Então, cada cidade daquela, naquele tempo determinado, ela tinha uma configuração, uma paisagem urbana que tinha a ver tanto com o território como com o contexto econômico, político e social que aquelas pessoas estavam vivendo naquela época. Então, essa é a tradução de cidade, porque ela é uma cidade dinâmica que ela muda conforme seja esse contexto social, político e econômico. Então, essa aqui já é uma abordagem que eu gosto muito, que é do Milton Santos, é o espaço como produto e produtor de relações específicas, que se expressam em fluxos e funções próprias, alteradas e dinamizadas pela técnica. Então, isso eu tentei traduzir o pensamento do Milton Santos, faltou colocar aqui a referência do autor, mas ele traduz a cidade como um eterno e dinâmico movimento, e como produto dessas relações e fluxos, né, constantes, que são dinâmicos conforme seja a técnica abordada. Coloquei. O espaço, então, contém o movimento, o resultado da soma e da síntese, sempre refeita da paisagem com a sociedade, através da espacialidade. O Milton Santos vai trabalhar muito a questão do espaço nessa dinâmica, né, social. E eu tenho ele como referência nos meus estudos e eu acho, assim, aprecio muito a forma como ele pensa a cidade e o espaço urbano.
E aí, pessoal, hoje nós chegamos na cidade globalizada, né? Onde a aceleração das comunicações, da internet, ela começa a traduzir dos meios de transporte, ela começa a traduzir uma nova configuração regional, que aí a gente nem fala mais de cidade, a gente vai falar de metrópole, e a gente vai falar até mesmo de megalópole. No caso aqui, nós temos essa geógrafa, Maria Adélia de Souza, que ela também é professora na USP, ela vai dizer que a globalização, ela ultrapassa as questões enrijecidas da rede urbana. Ela está inadequada a essa compreensão do espaço contemporâneo ligada apenas à rede urbana em si. As relações horizontais, no domínio da continuidade do território, são mediadas e transformadas pelas relações verticais globais. As velhas noções de centralidades, pluralidades e hierarquias regionais não permitem mais a compreensão do espaço contemporâneo. Porque a gente tem a questão do lugar, por sua identidade própria, e a questão da globalização que envolve todo o espaço mundial, né? Porque, às vezes, você tem um lugar que vai produzir uma determinada ideia, um determinado empreendimento, por exemplo. A China quer desenvolver uma siderúrgica aqui no Espírito Santo. E aí, de lá, ela vai decidir, junto com os demais parceiros, né, poder público e empreendedores, que vai instalar uma siderúrgica em determinado local aqui no estado ou em outro estado. Vai ser uma decisão que é política, econômica, e vai estabelecer um local do lugar. O lugar ele pode ser até pequeno, que não tem a tal da estrutura para receber esse objeto, né, esse objeto global, mas ele vai sofrer as consequências desse pensar geopolítico global no lugar específico. Então, hoje nós estamos nessa contemporaneidade sujeita à intervenção de decisões globalizadas, ou mesmo de produção e consumo global, que se estende a todas as nações e que podem interferir em todos os lugares. Então, nós temos aqui um mapa, assim, uma ideia, né, do mapa da megalópole do Sudeste. Ela engloba não só São Paulo, ela une Rio de Janeiro, Campinas, toda uma região que ela está tão intensamente articulada nas comunicações e na forma de produção, que existe um deslocamento contínuo entre essas cidades e uma densificação de pessoas exercendo funções de trabalho que é totalmente integrada. E ela explicita e expressa essa tal da metrópole e megalópole, que une metrópoles em distâncias não tão grandes, né? Porque hoje a internet se trabalha num lugar e mora em outro, mas os deslocamentos são muito ao longo dessa região. Então, alguns autores já definem como megalópole do Sudeste, como, por exemplo, Queiroga, que é da USP também, e a Maria Adélia também já consideram como megalópole essas regiões que unem aí São Paulo e Rio de Janeiro. Tem Campinas também, que aí está ali por ali. É isso, pessoal, nós temos hoje essa forma contemporânea de pensar urbanização, uma forma mais ampliada e global de pensar a cidade. Então, pessoal, talvez a gente possa estar finalizando a primeira parte da apresentação com esse diagrama aí que eu tentei fazer para mostrar como que esse espaço, né? O espaço, ele é o espaço em movimento, como diz o Milton Santos. Ele é um espaço que ele não tem uma coisa objetiva, assim, um não objeto, é um espaço dinâmico. É um espaço dinâmico que ele é entendido como um processo.
Esse processo é o quê? O acúmulo de tempos, e ele tem um percurso. Esse percurso vai se traduzir na conformidade da cidade, do espaço urbano. E esse acúmulo de tempo, ele é indissociável entre forma e conteúdo. Então, nós podemos ter uma cidade que ela traduz os diversos tempos numa mesma cidade. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade de Paris, elas têm traduzidas na morfologia delas edificações da época, por exemplo, do século XV, século XVIII, e tem edifícios contemporâneos com altas torres. Então, nós temos cidades que elas traduzem esse acúmulo de tempos que se conformam nesse conteúdo urbano. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, com essa minha resgate histórico dessa conformação de cidades, como elas se comportam e como essa dinâmica. Se vocês tiverem alguma pergunta para encaminhar pelo chat, nessa primeira parte da aula, vocês podem estar encaminhando. E aí, depois, a gente vai dar uns 10 a 15 minutinhos de interrupção para vocês tomarem uma água e a gente continuar o próximo, já entrando na questão dos impactos da urbanização nas cidades e parcelamento do solo. Tá bom? Obrigada até aqui. Tem alguma pergunta? Não temos perguntas, só temos a participação que eles colocaram, né? A participação do município de Aracruz, da Serra, Cachoeiro, Vila Velha, Vitória, a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Turismo. Eu agradeço a todos, quem esteve presente até aqui, a gente volta daqui a pouco, tá? Uns 10 a 15 minutinhos a gente está de volta. Obrigada.
Meu áudio tá. Voltando, pessoal. Então, vamos para a segunda parte aqui da aula 1. E aí eu vou entrar na questão da urbanização e seus impactos no Brasil e no Espírito Santo. E aproveitar a oportunidade para agradecer quem está aqui assistindo a aula, e também a oportunidade, né, da ESESP, do Instituto Jones, a diretoria, de estar podendo desenvolver esse trabalho aqui junto com vocês, que é de muita importância ter o conhecimento de como trabalhar a gestão urbana, quais os instrumentos e mecanismos que a gente tem para trabalhar os problemas das cidades, enfim, trabalhar, gerar conhecimento para poder estabelecer uma conexão mais saudável com a cidade. E queria aproveitar para agradecer também a minha equipe de coordenação dos estudos territoriais, que me ajudou e colaborou de alguma forma, a Natália, que é minha professora assistente, e a Larissa, estagiária. Então, vamos para a aula, segunda parte. Então, as cidades, como eu tentei mostrar no começo, para quem perdeu a primeira parte, acho que vale lá, as aulas vão ficar gravadas. Eu falei muito sobre a questão da evolução da cidade na história, voltando lá nos primórdios da civilização, como se configurou essas cidades ao longo do tempo, sempre ligadas a um contexto econômico, cultural e social da época, até chegar à cidade contemporânea que nós vivemos hoje. Então, eu volto a dizer, as cidades elas diferem entre si pela posição geográfica, o território, a história, a cultura e o período de formação. Nesse sentido, também no Brasil, as cidades elas desempenharam contextos diferentes na história econômica e política no Brasil. E daí eu vou falar como foi essa urbanização brasileira. Então, nós temos que, nessa fase do final do século XIX, 30, até o início do século XX, e até mais ou menos meados do século XX, 1950, foi trabalhada a questão do urbanismo aqui, nos moldes que aconteciam nos países centrais, na Europa, e aquela questão da política sanitarista, né? Nós tínhamos alguns engenheiros atuando, como o de Saturnino de Brito, que eles trabalhavam a questão do saneamento e do embelezamento das praças, isso muito como mimesis. Mimesis é quando você tem um enfoque naqueles países que são referência de urbanismo, de beleza, no caso, Paris. Então, as cidades aqui também foram trabalhadas nessa ótica do embelezamento e da política sanitarista para resolver problemas de saneamento e de doenças. Então, nesse primeiro início do século XX, nós temos muita atuação de engenheiros que faziam esse trabalho de urbanismo, né, nas cidades. Depois eu vou mostrar alguns exemplos do que foi feito em São Paulo e Rio. E até 64, aí começa a ditadura militar, né, que foi criado esse órgão federal chamado Serfal, criado em 64, foi um órgão centralizador do planejamento e da habitação no Brasil. E ele comanda essa política, né, com algumas, até criando o BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, e é bem centralizador nessa questão do planejamento. E depois nós chegamos à Constituição Federal. Nós temos os primeiros
artigos que tratam de política urbana. Houve uma evolução muito grande, que até então as constituições não tratavam da política urbana. Então, como disse, esses primeiros anos do século XX era a atuação dos engenheiros formados em escolas militares no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco, e ocupavam cargos públicos nas administrações municipais, sendo um dos grandes que atuaram o Saturnino de Brito. E a função sanitarista, né? No caso aqui, por exemplo, o Espírito Santo, para quem bem conhece a capital, Vitória, ele atuou fazendo projetos de saneamento, aterrando o Parque Moscoso, a região era bem alagada, e aí ele com os aterros, ele achava que minimizava a questão do problema das doenças, do saneamento na cidade. E aí nós temos esse Brasil República inicial lá atrás, no final do século XIX, uma sociedade latifundiária, nos moldes de grandes latifúndios e proprietários de terra, agroexportadora, do café, né, especialmente, uma grande massa de trabalhadores braçais sem que houvesse direitos, né, trabalhistas, então era quase uma relação de trabalho-empregador meio escravocrata, alto índice de analfabetismo, reduziu o setor de serviços e uma infraestrutura deficitária ou inexistente. E aí nós temos São Paulo começa a despontar com o processo de ocupação mais proeminente de uma elite, né, que começou a se instalar nas cidades, e ela, muito em função da questão do café, e começa a gerar também mais serviços urbanos. E aí nós temos uma atuação grande de urbanistas franceses, que foram formados lá na França, na Société Française de Urbanismo, e passam a atuar no Brasil. O Brasil, ele já tinha as experiências da Europa, que conforme eu mostrei na primeira parte, que eles fizeram várias propostas de urbanismo como ferramenta e instrumento de melhor trabalhar a questão do espaço urbano na logística do capital industrial, e eles começam a vir para o Brasil, serem convidados para trabalhar aqui também para adequar essas cidades ao capital industrial que estava chegando nessa fase dos anos 30, 50 para cá. Então, as elites urbanas, como diz, elas estavam nas cidades e elas tinham muito essa referência, essa relação com a Europa, com os países centrais. Paris, então, era a sociedade do espetáculo, onde tudo acontecia, era o requinte. Então, essa elite brasileira, ela tenta representar aqui no território essa mesma visão de paisagem urbana evoluída no espaço cultural do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente. Bom, essa arquitetura moderna, como diz, ela traduz essa separação funcional, né, abraçada pelo urbanismo lá na Carta de Atenas do Cian, que é trabalho, lazer, circulação e habitação. E aí eles começam a ler, Le Corbusier, desculpa que é Le Corbusier, a ter esse influência no espaço urbano brasileiro, né, com essas funções, estabelecendo o zoneamento de uso e ocupação do solo, índice e parâmetros que regula a densidade e a forma de ocupação do espaço. Até então, as cidades elas cresciam de forma meio aleatória, sem uma planificação prévia, né, dessas cidades. Então, eles começam a importar esse urbanismo que acontecia, esse instrumento de desenho que acontecia na Europa também para o Brasil. E aí você tem, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né,
o Plano Agache, que foi um marco na evolução do urbanismo brasileiro. Ele também era um engenheiro formado na escola daquela sociedade francesa, formado na escola em Paris, mas veio para cá fazer experiência no Rio de Janeiro. Então, ele importa aqueles modelos que estavam acontecendo na Europa e começa a trabalhar no Rio com zoneamento, arruamentos, nova circulação, faz desmontes, né, na cidade central do Rio, ele acaba com aqueles cortiços, abre grandes avenidas, e aí vai instalando esses modelos funcionais para a melhor circulação e logística do capital industrial, que acontecia na Europa. E aí nós temos o Plano Agache, que é uma vista aérea do centro, de como ele pensou, e modelo aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro, e referência do urbanismo. Então, como estabelecer o tamanho adequado de um bairro localizado na malha urbana? Para isso, tem toda uma estratégia de pensar como você quer a densidade daquele bairro, se ele tem uma função de habitar, de trabalhar, e aí você vai fazer essa proposta de adensamento conforme seja a proposta melhor para aquele bairro, né? E regulamentos, as técnicas, a morfologia. Para cada distrito e para cada bairro, você tem que pensar todos esses parâmetros que são usados até hoje nos nossos planos diretores. Então, para vocês verem que os planos diretores, eles apareceram no Brasil em 88, Constituição, mas é uma forma de instrumento técnico que já é anterior, há muito tempo já desenvolvido, mesmo que não fosse pela base legislativa jurídica. Então, ele propõe, nesse plano, vias expressas, rótulos, cruzamentos, de forma a tornar a cidade mais fluida, que é naquele mesmo esquema que a gente viu no urbanismo francês. É um esquema radial, perimetral, e com grandes avenidas e traçados mais retificados no interior delas. Então, tem muito a referência da França nesses primeiros projetos de urbanismo no Brasil. Então, aqui mais um desenho, né, da proposta aqui para São Paulo, e aí você tem propostas também radiais, como vocês veem aí no lado direito, e a população, na época, 1920, era só de quase 600 mil habitantes. Então, as avenidas radiais estruturavam o crescimento da cidade e também tinha a proposta de retificação dos rios, tanto que foi retificado o rio Tietê e o Pinheiros, né? E foram também pensados cinturões verdes nas periferias, para que houvesse essa presença da questão da floresta, do meio natural também na cidade. Aqui, então, em São Paulo, que é aquele outro modelo que eu passei aqui anterior, só para... Esse modelo aqui foi proposto para São Paulo, do Anhanha-Melo. Então, ele fez essa convergência, fazendo vários anéis viários, como o anel viário da Sé, a 9 de julho, a retificação do Tietê. Ele também foi prefeito na cidade do Rio e teve uma grande influência para a construção da cidade universitária de São Paulo, que é a USP, que se localiza ali do lado da Marginal Pinheiros. Então, em Anhanha-Melo, ele teve uma grande influência nessa forma de configurar a cidade de São Paulo, com esses planos inspirados no urbanismo francês. Então, assim, na medida que o Brasil, ele, né, especialmente no final da década de 40 para 50, ele tem uma aceleração na questão da indústria, né? E São Paulo é referência dessa indústria, e aí ele desponta como área de acumulação da produção industrial.
Então, começa a haver um adensamento da cidade, com um aumento de gabarito dos edifícios, e começa a se modelar uma nova cidade, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Eles são os ícones das cidades industriais, do capital e do consumo, e também das elites brasileiras que vão se apropriar dessas cidades e também poder se valer, né, dos serviços urbanos, saúde, educação. Então, há uma concentração maior na cidade do eixo Rio-São Paulo. Há também, depois, com Getúlio Vargas, o ganho de direitos trabalhistas, né? E a produção da riqueza fica concentrada regionalmente nesse Sudeste. Então, a concentração de riqueza, por isso que fala uma grande, apesar de haver uma imigração grande do Nordeste, foram os grandes trabalhadores que construíram a cidade de São Paulo, e mesmo do Rio de Janeiro. Há uma riqueza, essa riqueza não é distribuída espacialmente pelas regiões brasileiras, porque são concentradas nesse eixo Rio-São Paulo. Agora, voltando aqui para a urbanização do Espírito Santo, nós tínhamos que, nesse início do século XX, até 1940, a ocupação territorial ela formava 3 grandes regiões produtivas, que eram São Mateus, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Esse é até uma tese defendida por Teixeira, um engenheiro, que ele fez a tese sobre a questão do Novo Rabalde, e ele coloca, elas não se comunicavam entre si. Elas eram referência de regiões produtivas, mas, por exemplo, o café produzido na região do entorno de Cachoeiro, ele era todo escoado por o Rio de Janeiro via ferroviária, ou escoado também pelo Porto de Vitória, que já, em 1915, já estava se configurando de uma forma mais voltada para essa exportação de café. E aí a cidade de Vitória, como capital, ela também cresce na questão dos serviços de uma elite concentrada ali. Mas elas não se comunicavam entre si, então não havia essa comunicação que pudesse desenvolver uma conexão maior nas cidades do interior, outros municípios, né? Então, essa produção, o Teixeira vai dizer que essa produção cafeeira ela não reverteu para a diversificação da economia no Espírito Santo, porque ela era muito agroexportadora. Então, ela não se traduziu nesse espaço territorial do Estado nesse primeiro anos do século XX. E aí nós temos também um exemplo no Espírito Santo de proposta urbanística muito sucesso, assim, foi o Novo Rabalde, né? O Novo Rabalde ele foi proposto como modelo para a região ali da Praia do Canto até Santa Lúcia, pelo engenheiro Saturnino de Brito, em 1895, não era nem século XX ainda. E ele trabalha também com essas questões de retificação de ruas, quadras, né, retangulares, mas esse traçado ortogonal, cortado por 2 diagonais, que é a Avenida Reta da Penha e a Avenida Leitão da Silva. Agora, uma coisa muito interessante que também, não sei se quem participou da primeira parte da aula, o Haussmann, lá em Paris, ele fez questão de dar notabilidade para as referências paisagísticas e históricas do território. Aqui, Saturnino de Brito também faz isso. Tanto que as 2 avenidas, elas têm como foco o Convento da Penha, que é a paisagem referência de Vitória, de quem está do lado de cá, e também dos morros. Ele preserva a visada desses morros, né? O morro da Fonte Grande, todos esses morros do Guajuru, a Ponta Formosa. Ele, na traçada ortogonal dele, vai preservar esses monumentos paisagísticos, que é muito importante e que hoje deve ser pensado também para a formulação dos planos diretores.
porque uma cidade sem identidade e sem a questão da paisagem, dos monumentos naturais, ela não tem muita identidade, não é mesmo? Aí vamos agora aqui mostrar como Saturnino de Brito também trabalhou a questão sanitária, né? Do lado esquerdo aqui nós temos a área alagadiça do Campinho, que é o atual Parque Moscoso, que não se resolvia, o saneamento não era bem articulado, então ele propôs o aterramento e surgimento da praça do Parque Moscoso. E as referências continuavam como as grandes cidades de Paris e Viena, e ele fazia essa adequação do terreno natural para a cidade com embelezamento. E aí vocês veem aqui do lado direito a praça já configurada. Então, foi muito nessa questão do começo do século XX, a questão do embelezamento da Praça Costa Pereira, já existente também nos anos 40. Aqui o alargamento da Avenida Jerônimo Monteiro, para viabilizar o transporte, que começa a ter um maior deslocamento de carros, né, que antes eram só cavalos, etc. Então, eles propõem o alargamento da Avenida Jerônimo Monteiro, a ampliação do porto do lado direito, então começa uma série de aterros também, porque o limite, a Bahia ia até mais ou menos nessa Avenida Jerônimo Monteiro. Para a cidade se expandir, tem uma série de aterros que foram feitos ao longo das décadas do século XX. Bom, então, voltando agora para o Brasil. O Brasil, no caso, eles quiseram fazer a transferência da capital, lá com o Juscelino Kubitschek, para o centro-oeste brasileiro, até mesmo para povoar aquela região que, na época, era muito despovoada. Juscelino quis transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas aí precisou se construir a cidade. Então, contrataram o Costa e Niemeyer, que vieram com esse instrumento técnico da modernidade, de diferenças e a funcionalidade, a segregação de espaços. Eles trabalharam com obras monumentais, o Niemeyer, né? Porque para também representar o poder, né, político, econômico que o Brasil estava passando. E aí eles tinham uma intenção da social-democracia. O Niemeyer é até tido como um arquiteto, ele é considerado comunista, né? Ele achava que, com a compartimentalização das funções, de trabalhar, recriar, separar, segregar, ele ia propiciar essa junção da classe social no mesmo espaço, e uma maior fluidez da logística da capital, mas isso não vai acontecer. Apesar da Brasília ser uma cidade de referência do urbanismo, com grandes monumentos, né, a catedral, o palácio, em termos de arquitetura maravilhoso, mas como cidade ele não atendeu esse objetivo da social-democracia, que eles tinham essa intenção. Então, Brasília, ela, apesar das condições que eles pretendiam alcançar, não teve êxito, tanto que o surgimento das cidades satélites são grandes cidades satélites no entorno. Então, essas cidades satélites, elas explicitam esse não atingir o objetivo da condição igualitária entre as classes, né? Porque o valor da terra é muito alto, como acontece em todas as cidades, essas cidades satélites vão surgir para poder estabelecer essas grande massa de migrantes que foram construir Brasília. Então, é uma cidade monumental, mas que não atinge esse ideário do subdesenvolvimento.
essa cidade monumental, ela tinha também o propósito de ser referência de um Brasil que estava mudando, de um Brasil latifundiário, escravocrata,